Vamos ver agora uma ferramenta que às vezes é um pouco controversa em relação à hora de se fazer no fluxo de trabalho, que é o redimensionamento da sua imagem. Alguns livros eu já li falando, recomendando que você faça o redimensionamento logo no começo, assim a imagem que você for tratar, ajustar, já vai ser sobre uma imagem menor, pensando que você está diminuindo da imagem em alta resolução, economizando um pouco de processamento do computador e até diminuindo um pouquinho o trabalho, né? Só que eu concordo mais com o que eu vi em outros livros, que é deixar para isso mais para o final. Afinal, quando você está tratando uma imagem, quanto mais informação ela tiver, quanto mais pixels ela tiver, melhor vai ser o seu tratamento, mais minucioso vai ser. Se você pega uma imagem e já faz um redimensionamento logo no começo, imagina que você pega uma imagem em alta resolução de 20 megapixels e já diminui para 1200 por 800 pixels, em tamanho pequeno. Ao fazer um tratamento com ela, você está tratando já com uma imagem com pouquíssimos pixels, com pouca informação. Então eu pretendo deixar bem para o final, né? A última coisa que eu faço, uma das últimas, né? Depois a gente vai ver ainda mais umas coisinhas, é redimensionar. Às vezes, dos passos que eu passei para você, um deles eu faço depois do redimensionamento, que é apagar a sujeira do sensor. Porque eu mostrei no comecinho, né, no capítulo sobre isso, você ampliando a imagem 100% e procurando os pontos de sujeira. Depois de redimensionar, muitas vezes alguma sujeira ela some por si só, no próprio redimensionamento. Então deixar para fazer isso depois, às vezes te poupa um pouco de trabalho. Mas tirando isso, todo o ajuste de cor, contraste, saturação, tudo isso eu faço logo no começo e só no final eu faço o redimensionamento para o tamanho que vai ser a minha saída. Vamos abrir uma imagem. Vou pegar essa foto minha aqui, feita na estrada indo para Ibitipoca, uma imagem que tem muito detalhe da natureza. Eu já fiz um ajustezinho básico nela, né, para ela estar com essas cores, o verde bem verde, o amarelo bem amarelo, conseguir enxergar galho, uma boa nitidez e contraste. Eu posso aproximar mais, vou clicar no Z, ativei minha ferramenta de zoom, né, a lupa, ou poderia clicar nela. Pode ver que eu posso ir aproximando para ver bastante detalhe da minha imagem. Se eu dou um Ctrl 0, ela vai ser exibida, vai ser um fit screen, né? Vai ser ajustada na tela. E nós temos que pensar o quê? Vou redimensionar. Vou redimensionar para quê? Para qual tipo de saída? Lembra no comecinho do curso que eu falei um pouquinho sobre arquivo de imagem, resolução e essas coisas? Vamos pensar primeiro em saída para computador. Se eu vou fazer a saída para o computador, para postar no meu site pessoal, para postar no meu blog, para postar no Flickr, no Facebook, onde for, é legal eu não postar imagem em alta resolução. Porque se eu tenho um site simples, o site não vai redimensionar. Ele pode mostrar a imagem, nem se eu coloco essa imagem em 100%, ela não cabe na tela. E a pessoa vai ter que ficar arrastando para enxergar. Ou se é algum site mais moderno, que nem as redes sociais, sites de upload de imagem, né, sociais, que nem o Flickr, ele já redimensiona. Então, para não perder tempo do processamento e para controlar o que você está fazendo, né, se você deixa um site redimensionar, ele que está fazendo isso, o algoritmo dele, não é você que está tendo o controle. Então é legal você já deixar a imagem no tamanho que você quer. Vamos pensar, para a internet. Eu estou usando aqui uma resolução de 1920 por 1080 pixels. Então qualquer imagem que eu redimensionar acima desse tamanho, eu não vou conseguir enxergar na tela. Minhas imagens que eu posto na internet, normalmente eu redimensiono hoje em dia para uma largura de 1200 pixels. Que é um tamanho legal para você ver, mesmo que ela seja mostrada no tamanho 100%, sem nenhum redimensionamento no site onde for enviado. Então, fazer isso. Imagem, tamanho da imagem. Ou image size. Ou atalho de teclado, Alt Ctrl I. Que eu posso também ir
aqui pelo meu teclado. Então, Alt Ctrl I, abriu essa janela. Caso na sua imagem não esteja aparecendo como aqui em cima eu coloquei para mostrar em centímetros. Isso eu vou falar daqui a pouquinho. Isso está relacionado à resolução em dpi. Você pode mudar clicando aqui na esquerda. E aqui também, estou mostrando o tamanho da minha imagem em pixels. Isso podia estar em outra unidade. Porcentagem, pixels, polegadas, centímetros, milímetros e por aí vai. Eu costumo deixar em pixels, já pensando na minha saída final, e fico de olho no que está também lá em cima na dimensão. Se você está com uma versão mais antiga de Photoshop, isso aqui pode ser um pouquinho diferente, ele pode não mostrar aqui, mas basicamente é a mesma coisa, não tem muito o que fugir. Resolução. Essa resolução vai ser importante só quando você vai colocar a imagem para impressão em papel, para uma impressão física. Para a tela, não é importante. Tem já uma coisa antiga que se fala, imagem para internet 72 dpi. Às vezes eu mudo isso, até quando eu vou colocar assinatura, eu tenho uma Action que já coloca automaticamente, e para Action faz diferença o dpi, aí muitas vezes eu mudo para 72. Vamos pensar, minha imagem está com 5.616 de largura. Vou até copiar aqui, só para ficar na área de trabalho. Mudei para 72 dpi e colei de volta o tamanho original. Nota que no que eu fiz aqui, eu mudei a resolução e mantive o número de pixels. Se eu dou um OK, não muda absolutamente nada na minha imagem. Essa imagem, se eu mandar para um papel, ela vai mudar, vai ser diferente. Mas para o computador, o 100% dela continua sendo a mesma coisa, ela continua com o mesmo número de pixels, não cabendo na tela. Então não mudou nada pensando nisso. Entrar de novo lá, Ctrl Alt I. Uma coisa que nota aqui, em cima, agora se ela for em 72 dpi, se eu mandar uma impressão em papel, pensando que o 72 dpi é o número de pontos por pixel na impressão, agora ela vai ser impressa em quase 2 metros por 1,30 m. Ignora isso, vamos pensar o que eu falei agora há pouco, em pixels. Quero colocar essa minha imagem com uma largura de 1.200 pixels. Venho aqui na largura, 1.200. Essa versão do Photoshop já mostra um preview de como que vai ser a sua imagem redimensionada. Você pode mudar essa escala. Feito isso, vai ser 1.200 por 800. Se não tiver essa correntinha ligada, você pode alterar uma para outra, só que aí vai distorcer a sua imagem, então deixa isso aqui ativo. Lá, 1.200 por 800. Se fosse impressa 72 dpi, ela seria impressa em 28 por 42 centímetros e dou um OK. Tá aqui minha imagem. Só que essa imagem, ela está sendo mostrada, você pode ver aqui em cima, em 25%. Vamos colocar ela em 100% agora. Olha lá. Agora o 100% da minha imagem eu consigo enxergar na minha tela. E se eu aproximar mais, usando o zoom aqui do Photoshop, você vai notar aqui em cima que vai aumentando. Olha lá, 200%, 300%, 400%. Você já começa a enxergar bastante os pixels da imagem. A imagem digital é formada de pontos coloridos. Quanto mais eu aproximo, cheguei em 3.200 pixels, que é 3.200%, que é o máximo que o Photoshop aproxima a minha imagem. Nota que eu estou vendo uma malha de pixels. Eu não consigo mais identificar a minha imagem aqui. Ficou uma coisa abstrata. Vamos afastar então. Estou com zoom, apertei a tecla Alt. Lá, 1.600, 1.200, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100%. Se eu postar isso no meu site, em algum site que não mexe em nada no tamanho, em qualquer lugar na internet, ele vai aparecer com esse tamanho. Lembra, para a internet, para o computador, o que interessa é o tamanho da sua tela, não os DPIs. Então vai passar para a internet, não vai fazer em papel,
pensa em pixels. Só que aí você pode querer também fazer uma imagem em papel. Imagina que você quer pegar essa mesma imagem e colocar no papel. Vou aqui no histórico, voltar para o tamanho original, dar um fit screen para ela preencher na tela. Então eu voltei o redimensionamento que eu tinha e vou entrar novamente, imagem, tamanho da imagem. Agora sim, se você for colocar essa imagem em papel, você tem que pensar na resolução. E tem uma coisa que é meio que padrão. A maioria das impressoras, laboratório, seja um laboratório com papel com processo químico, seja uma impressão jato de tinta mais caseira, seja uma impressão jato de tinta fine art num papel de algodão, 300 dpi de resolução. Significa que para em cada polegada da minha imagem, ele vai colocar 300 pontos vai pegar 300 pontos dessa impressão e passar para o papel. E assim você tem uma imagem onde você não vai conseguir enxergar os pixels. Porque se eu pego essa imagem, aquilo que eu fiz antes, só, ó, vou aproximando. Se eu vou aproximando muito, eu começo a enxergar os pixels da minha imagem. E não queremos que isso aconteça no papel. Você quer enxergar uma imagem como está aqui. Então, trabalhar 300 dpi é uma resolução boa. Abrir novamente a janela de tamanho da imagem. E aqui eu posso controlar o tamanho que eu quero no papel. Você pode, por exemplo, imagina que você quer imagem 20 por 30 centímetros. Só para facilitar a gente enxergar isso, eu vou mudar aqui em cima, onde aparecem as dimensões, para pixels, e aqui a escala embaixo para centímetros. Então, lá, ó. Cliquei ali em cima, onde está centímetros, agora eu coloquei em pixels. E aqui, na direita, onde está em pixels, agora eu vou colocar centímetros. Só invertir a posição, que agora eu consigo mudar o número em centímetros e aqui eu vou ter a imagem em pixels em cima. Imagina que você quer fazer essa imagem agora 20 por 30 centímetros, 30 centímetros de largura por 20 de altura. Coloco aqui em largura 30, ele já manteve a proporção, que minha imagem está com proporção 2:3, o padrão das câmeras reflex, e isso aqui vai ser equivalente ao quê? 3.543 por 2.362 pixels. É legal, às vezes, você entrar em contato com o laboratório que você trabalha, porque às vezes a impressão que a gente manda fazer, principalmente laboratório que faz impressão em papel fotográfico, eles não trabalham exatamente, vai com 30 centímetros, é 30, alguma coisa. Acaba trabalhando com um número de pixels mais justo. Até para 20 por 30, eu posso mudar aqui novamente para pixels e colocar 3.600 pixels. E vou mudar agora para centímetros. Muitas máquinas de impressão, quando você faz 20 por 30, ela está imprimindo o quê? 20,32 centímetros por 30,48 centímetros em 300 dpi, o que dá 3.600 por 2.400 pixels. Então isso é uma coisa legal de você ver com o laboratório que você trabalha. Quando é uma impressão jato de tinta, imagina, você está mandando para um burô em impressão fine art, aí você já não precisa se preocupar com isso, que aí o tamanho vai ser realmente 20 por 30. E aí você pode até confirmar. Pega alguma imagem que você tenha em papel, em laboratório normal, né, 10 por 15, 20 por 30, dá uma medida nela, você vai ver que não é 20 por 30 cravado, provavelmente vai ser isso que está aí na tela. Mas voltando ao tema de redimensionamento, então mudei aqui para 20 por 30, 300 dpi, aqui está mostrando o tamanho do meu arquivo, o tamanho do arquivo de imagem estimado, aqui o tipo de redimensionamento que vai fazer, não precisa se preocupar com isso agora, a gente pode colocar até no automático que ele vai bem, e dou um OK. Minha imagem foi redimensionada. Aqui, se eu coloco agora em 100%, eu vou ver minha imagem em 100% pixels. Ou seja, é uma imagem 3.600 dpi por 2.400.
como minha tela é 1920 por 1080, eu não consigo enxergar a imagem inteira. Cliquei na barra de espaço para aparecer o Hand Tool, né, a mãozinha. Ó, eu arrasto minha imagem. Nota que ela está bem maior do que a minha tela. Só que lembra mais no comecinho também, quando eu falei sobre a resolução em dpi do próprio monitor? Até mostrei umas fórmulas para calcular, né? Coloquei uma fórmula zoando só um pouquinho, né? Colocando matematicamente complicado e depois uma fórmula mais simples. Para facilitar a vida de vocês, aí no curso, logo lá no comecinho, tem um link para você baixar uma planilhinha do Excel que calcula. Você calculando a resolução do monitor, tá aqui ó, Edit, Preferences, Unity em Rulers, você coloca a resolução da sua tela, do seu monitor, nesse campo, onde no meu está 102 dpi, que foi o que eu calculei, é o valor que eu cheguei para um monitor de 1920 por 1080 pixels, a configuração de tela, e um tamanho de diagonal de 21.5 polegadas. Calcula isso para o seu e coloca aqui. A vantagem de fazer isso é que, estando esse valor certinho aqui, na hora que eu clicar com o botão direito, estando no zoom, e colocar Print Size, ele vai mostrar essa imagem no tamanho que vai ser impresso no papel, na saída que eu mandar, de acordo com a configuração que eu coloquei. Lembra que a gente colocou 20 por 30 centímetros, 300 dpi. Então aqui ó, é o tamanho que minha imagem vai ser impressa. Isso pode mudar para você que está enxergando, você pode não enxergar isso 20 por 30 centímetros, porque seu monitor pode ser maior, menor que o meu, você pode estar com uma resolução de tela maior ou menor, mas se você tiver com o monitor do mesmo tamanho que o meu, com a mesma resolução, pode colocar uma régua aí na tela que você vai ver que aqui vai ter os 20 por 30 centímetros. Então configura, faz essa configuração aí no seu Photoshop para ter essa vantagem de poder enxergar a tela do jeito que quer. Aí, imagina, você salva a imagem desse formato, a gente vai ver como salvar mais pra frente. E, quero também mandar em outro tamanho. Posso ir novamente lá no Ctrl Alt I, ou Image Size. E vamos colocar aqui agora uma impressão, um tamanho exato, 15 por 10 centímetros. Dou um OK. Se eu colocar em 100%, eu vou ver minha imagem em pixels, 100% de pixels. Ela tá grandinha ainda, né? Mas cabe na tela. Até se você usar no Photoshop a tecla Tab, ele esconde essa lateral para ficar só a tela mesmo. Pode ver que eu tá conseguindo caber essa imagem na minha tela. Vamos até ver com quantos pixels ela tá. 1772 pixels de largura com 1181 de altura. Por isso eu consigo enxergar ela na minha largura, mas não consigo enxergar na altura. Porque a altura está maior que minha tela, mas a largura não. Cliquei no Tab outra vez só para voltar minhas ferramentas na lateral. E agora vou clicar com o botão direito, Print Size. Esse é o tamanho que minha imagem vai ser impressa no papel. Com isso dá até para você perceber uma coisa. Como a qualidade do papel é muito superior à qualidade da tela. Uma imagem que em 100% no monitor mal cabe. Vou esconder novamente a lateral, só para dar um Ctrl 1, tecla Ctrl e a tecla 1 para colocar a imagem em 100%, ó. Aqui ela está em 100%. Isso é o que eu consigo com essa minha imagem, essa resolução, na internet, no computador. Uma imagem grande, preenchendo a tela. Só que se eu quiser isso com qualidade no papel, cliquei com o direito, Print Size, é isso que eu consigo, uma imagem de 10 por 15. Por isso muita gente fala, quer ver a imagem com qualidade? Passa a imagem para o papel. Porque na internet, para a resolução da tela, praticamente qualquer coisa pode ficar boa. No papel, aí já é outro papo. Só recapitulando então, pensou em redimensionar a sua imagem para a tela, para o computador, para a internet? Pense, vamos lá abrir a janelinha novamente. Pense em pixels. Posso mudar aqui, ó, para pixels. E esquece a resolução, que a resolução não vai importar para a tela do computador. Agora, está pensando em impressão no papel? Muda para centímetros.
Mudou para centímetros? Aí, atenção na resolução que você está usando, porque isso sim afeta o número de pixels, e seja feliz passando sua foto para o papel. Não vamos deixar a foto só em formato digital, vamos passar também foto para papel.